bem com vocês? Olá, gente, tudo bem? Vamos esperar a doutora e a gente vai dar só um tempinho para a gente poder conversar aqui. Oi, doutora Olá, Suelen. É um grande tudo bem? prazer estar com a doutora. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Prazer é meu e eu fiz esse convite. Eu gostaria de agradecer pela doutora ter aceitado para responder todos os questionamentos que a gente vem recebendo aqui nesses últimos tempos. E só queria informar também que a live vai ficar gravada para quem não conseguiu assistir, porque muita gente falou, eu não vou conseguir assistir por conta do horário, mas a live vai ficar gravada, tá bom? Doutora, eu gostaria que se você se apresentasse para a gente. Então tá. Doutora Suelen, muito obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada. Admiro muito seu trabalho, né? Aqui, a gente que produz conteúdo aqui para o Instagram, né? Um conteúdo jurídico, que é a mais novidade, né? Nesse mundo É, virtual. A gente acaba fazendo amigos, conhecendo pessoas de outros estados, né? Então, fico muito feliz. Muito obrigada. Esse debate eu acho muito legal. Bom, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Aline Krieger, eu sou advogada, sou contadora, mestre em Direito Tributário ali pela UERJ e adoro esse tema de reforma tributária, né? O meu canal é esse Tributário Atual. Acho que a doutora Suelen me chamou aqui também em virtude de... Eu tenho um livro que fala justamente sobre regressividade tributária, né? Então, doutora Suelen, nós vamos conversar um pouquinho com vocês sobre a reforma federal, né? Eu acho que queria desde já abrir. Quem quiser mandar perguntas, pode mandar, né? Se eventualmente não tiver aqui na live, a gente pode nos mandar inbox, a gente conversa depois, né? Vai fazendo vídeos, qualquer coisa faz uhum, mais uma. O tema é bem extenso, né, doutora Sueli? é, bastante. E causa muita insegurança, né? Muito receio de como que vai ser, o que que isso vai implicar, porque a gente já está vivendo um período bem complicado com essa pandemia, né? E a gente já sabe que as empresas pagam alto, pagam tributos demais. Isso é uma reclamação que eu recebo direto, não tem como. Você vai atender um cliente na empresa, é a primeira coisa que eles te falam. O maior Os encargos. sócio do empresário no governo. E realmente isso às vezes até tira a empolgação do empresário, de quem quer abrir uma empresa, fica com medo também, com receio. Então, assim, as principais perguntas que eu vou transmitir aqui para a doutora, e quem quiser também fazer mais perguntas ou não entender alguma coisa, pode colocar aqui. Como a doutora falou, depois pode mandar para a gente também as perguntas que a gente vai tentar, na medida do possível, responder a todos, tá? A primeira pergunta vai entrar em vigor essa proposta que o ministro Edu Guedes, o Paulo Guedes, fez no dia 21 no Congresso, Bom, da reunião dos impostos? isso. Assim, o que que, para a gente responder essa pergunta, né? Saber se vai entrar ou se não vai entrar, nesse momento é mera especulação, né? Porque foi um projeto. Mas, assim, o que que eu posso dar a minha opinião, né? Então, assim, o que que se tem hoje em termos de em termos de reforma tributária, tá? Tinham dois projetos de emenda à Constituição que tramitavam no Congresso. Um era a PEC 45 e outra 110. Uma do deputado Baleia Rossi e outra do deputado Rauli. Uma um pouquinho mais ampla do que a outra, mas todas elas
falam sobre uma tendência global que é o IVA, né, que é um imposto sobre valor agregado, né, para acabar com o PIS e a COFINS. Então, todas essas propostas, uma delas engloba também os tributos municipais e estaduais, a outra não. Porque, assim, então, o que, que eu acho sobre... E daí agora entrou, e é muito importante isso que nós vamos observar agora. O que foi proposto foi um projeto de lei e não um projeto de emenda à Constituição. E por que que isso tem uma relevância tão grande nesse atual contexto? É mais fácil de aprovar. Então, o que que é a proposta do Executivo que foi feita agora? E, a meu ver, em termos políticos, de uma forma inteligente. Em termos econômicos, já não tanto, né? Que em termos de incentivo para a economia. O que que eles fizeram? Eles fatiaram a alteração legislativa, a reforma tributária, em 4 partes. Tá? Eles mesmos falaram, quem assistiu o pronunciamento do pessoal do Ministério da Economia, quando eles apresentaram essa proposta, eles mesmos dizem como isso foi fatiado. Então, eles primeiro apresentam a CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, né? Porque bens e serviços, para quê? Para acabar com o PIS e o COFINS. Então, o PIS e o COFINS incidem sobre os bens e sobre os serviços. Só que como a gente, para quem é do tributário, eu não sei se o teu público não são só de tributaristas, né? Então, para quem não entende muito da sistemática do PIS e da COFINS, tá? Eles são impostos que, se a pessoa está no lucro presumido, você paga 3% de COFINS e 0,65% de PIS. E se está no lucro cumulativo, ou seja, não importa quanto você comprou, quanto gastou na cadeia produtiva. Esse é o imposto incidente sobre o faturamento. Se você está no lucro real, o PIS e a COFINS têm alíquotas maiores, tá? Ele é de 7% e de 3,65%, incidente sobre a receita não cumulativa. O que é não cumulatividade em termos de tributação? É quando você pega o que você comprou e desconta os créditos do que você pagou e vai aplicar essas alíquotas só sobre essa diferença. Então, é importante a gente ressalvar isso. O que entra, onde entra a CBS, tá? Então, as alíquotas totais da 3,65% ou 9,65, tá? Isso é o que hoje, sobre o valor agregado. O que acontece com a CBS, tá? Que é a contribuição sobre bens e serviços. Ela vem com uma alíquota global de 12%. Então, assim, e como é que depois eu vou comentar sobre ela, mas assim, retomando o fatiado que eles fizeram. Eles fatiaram em 4 pedaços a reforma que vai ser proposta. E eles vão propor um depois do outro, tá? Então, primeiro, acabar com o PIS e COFINS e entrar na CBS, tá? Daí, depois, eles querem mexer no IPI, que também é um imposto incidente sobre o consumo. IPI significa Imposto sobre Produtos Industrializados, tá? E eles querem mudar a sistemática e eles querem tributar um pouquinho mais os produtos que a gente chama em economia produtos com externalidades negativas. O que acontece? São produtos que, quando consumidos, teoricamente fazem mal para a população, né? Não fazem tão bem. Então, o que seria o chamado imposto sobre o pecado, que é o que os livros chamam. Então, assim, sobre cigarro, bebidas alcoólicas e todos esses produtos com externalidades negativas. Esse é um segundo passo que ainda não foi proposto, mas eles querem sim mexer no IPI e aumentar essas alíquotas desses tributos. Por quê? Porque eles estão tentando ajeitar a carga tributária. O grande escopo total da proposta governamental, né, é proposto, eu não sei se eu concordo, eu acho que não, acho que tem sim aumento de carga tributária para alguns setores. Eles dizem que não vai aumentar a carga tributária. Eu acho muito difícil. Eles dizem que no final de tudo não vai aumentar a carga tributária, mas se você faz uma reforma fatiada e primeiro aumenta, já aumentou, né? Então aí na minha opinião já tá divergindo um pouquinho, né? A terceira parte que eles querem propor é uma reforma sobre a tributação da renda.
Então, onde é que entra a questão da reforma que eles querem propor? Bem a questão do imposto de renda, pessoa física e a tributação dos lucros. A doutora Suelen me perguntou, nós somos dos poucos países desse mundo que não tributa lucros distribuídos. A meu ver, a nossa base tributária está toda equivocada. Porque o que, que acontece? No momento que a gente tributa faturamento e não lucro, tem empresa que não tem lucro nenhum, que está no prejuízo e segue pagando tributos. E tem empresas que lucram um monte e pagam muito menos. Então, cadê a equidade em termos de tributação, né? Essa base está errada. Ela tem que ser corrigida. Na minha opinião, tem que ser corrigida, mas não de qualquer jeito. Se vai tributar os lucros, tem que diminuir outro tributo, né? Não é assim Exato. simplesmente aumentar. Então, por isso que eu sou um pouco contra fatiar. Isso foi uma opção, a meu ver, isso foi uma opção política feita, né? Porque eles acham mais fácil aprovar em pedacinho, porque a gente já teve uma série de propostas de emenda constitucional, de reforma, que nunca foram aprovadas. Ninguém nunca teve força política para conseguir aprovar tudo isso. E agora, quando a gente vê essas propostas de hoje em dia, o que, que é a minha impressão? Todo mundo quer ser o pai da criança, né? E daí um apresenta uma, outra apresenta outra. Então, então a questão da reforma vem da parte do imposto de renda, que eles também querem apresentar. Vamos falar primeiro sobre o CBS, e daí, se der tempo, a gente ainda vai falando sobre os outros. E Tá. em quarto lugar, que é a quarta fase que eles vão apresentar, seria a redução da carga tributária sobre a folha de pagamento. Né? Por quê? Esse é o tema mais questionado também. Porque, na Exatamente. Só que verdade, assim, seria para compensar, né? A princípio, a ideia era essa. mas tá em Mas aí quarto pegar... lugar, né? Exatamente. E aí? E quando? Porque o que, que acontece? Uma das aprovações não está necessariamente vinculada a outra aprovação. E Uhum. aí? E depois que o governo se acostumou, eu sou que nem tu, né? A gente é da iniciativa privada, a gente defende empresário. Eu sou, em termos de corrente ideal filosófica, eu sou uma liberal igualitária, não sou uma libertária, também não sou uma socialista, eu sou aquela do meio, a turma do meio do caminho, né? Mas, assim, acho que tem que ter justiça social, sim. Acho que tem que, sim, atender os desassistidos, mas eu também acho que não tem que acabar com a economia. E a gente está Exato. vivendo num momento de pandemia, onde o empresário está absolutamente prejudicado. Eu imagino que no escritório da doutora, da mesma forma que no meu, diversos empresários devem te ligar desesperados todos os dias, né? Tem gente fechando as portas, tem gente Sim. demitindo muita gente. Então, assim, eu não sei se... Eu acho que eles estão aproveitando o gancho para tentar passar uma reforma política, né? Desculpa, uma reforma tributária nesse meio turbilhão. Só que, a meu ver, teria que, pelo menos, as propostas ser aprovadas ao mesmo tempo. O que, que eu acho sobre desoneração da folha? A desoneração da folha é necessária. É. A gente é um dos poucos países nesse mundo onde tributa absolutamente a folha de pagamento. Isso é um desincentivo total ao emprego. Com certeza. A gente tem um movimento de pejotização absurdo, única e exclusivamente porque a nossa carga tributária sobre a folha de salários é absurda. Então, Com assim, certeza. eu até tinha umas tabelas, tinha um curso que eu dava que era de gestão de escritórios, e assim, uma empresa do Simples, se ela é do anexo 3, desses que desoneram, mesmo assim, com a nossa legislação trabalhista, o empresário já tem um aumento de custo de 33% aproximado do custo de salário. Então, assim, se eu te prometer um salário de 1.000, é 1.333 que eu vou gastar como empresária. E você vai receber no seu bolso 890, porque ainda tem, digamos, os 11% retido de INSS. Então, olha só no mercado de trabalho, quando se negocia salários, não se negocia salários de uma forma justa, né? Porque, na verdade, quem paga o grande fatia desses impostos, isso aí é o trabalhador e o empresário, né? Com Então, certeza. acaba prejudicando. Só que, então, vamos facultar, né, no momento que se desonera a folha de pagamento, vamos facultar ao trabalhador
que ele gaste os seus recursos e recolha seus tributos aonde ele quiser. Se ele quiser gastar um monte em produtos com externalidades negativas e pagar um monte de IPI, ele que pague. Mas assim, não, né, que se ache uma outra forma de custear essa previdência, que se entre na repartição na repartição de receita dos impostos, desse monte de contribuição, né? Mas a folha, a meu ver, tem que ser desonerada, né? Ter 20% de INSS patronal, mais chega a 5,8% de terceiros e sistema S, tudo, se chega a 25,8% só de tributos sobre a folha, a grosso modo. Então, tu imagina. Fora, doutora Aline, fora, só fazer um adendo, fora que quando, por exemplo, eu vou na empresa do cliente, ele me fala assim, eu vou contratar e esse empregado vai me custar tanto por mês. E isso, se quando ele sair, ele ainda não entrar com uma ação, uma reclamação trabalhista. Exatamente. Aí o que acontece? Ele já quer fazer um cálculo até aproximado do que ele pode gastar se essa pessoa for recorrer à justiça. Então, isso é um incentivo? Exatamente. O empresário realmente fica tentando de qualquer forma, o que eles estão fazendo agora? Pelo menos assim, boa parte dos meus clientes. Tentando informatizar ao máximo para contar com empregados muito menos. Exatamente. Isso não é legal, isso vai acabar com a economia. Porque se não tem trabalho, essas pessoas não vão comprar, e aí como que vai ficar tudo? Por isso que realmente, se a gente conseguisse ao menos reduzir esse custo, seria mais interessante para o empresário. E o que você falou é realmente pertinente. A pejotização está aí por conta disso. Exatamente. Eles estão deixando de ganhar, já que eles querem ganhar, eles estão deixando de ganhar porque não tem um planejamento adequado para isso. Porque quando se estuda economia, não sei se a doutora sabe, eu também sou contadora, né? Então, a gente ali na URGS, os primeiros 3 anos, os primeiros 2 anos é todo mundo junto, administração, contábeis e economia. Então, se estuda muito. Então, assim, o que é um princípio básico de economia? No momento que se aumenta o movimento da economia, mesmo que se baixe as alíquotas, se tem um aumento arrecadatório, porque se aumenta numa base maior. Então, o que seria você dar mais dinheiro para o trabalhador brasileiro? Porque o que acontece? A negociação de salário hoje, o empresário, quem contrata, eu sou empregadora desde os 23 anos. Então, assim, a gente tem 20 pessoas que trabalham para nós. Eu faço esse cálculo para ver se ele cabe no meu fluxo financeiro. Qualquer empresário faz. E não significa que eu sou má. Eu tenho amor pela minha equipe, eles são ótimos, eles trabalham super bem. Só que é o seguinte, eu não tenho dinheiro para pagar mais. Eu tenho que contar com o governo que é sócio deles também. Então, essa questão da desoneração da folha de pagamento, eu acho que ela existe nessa proposta, mas eu quero ressaltar o seguinte. Eu sou totalmente a favor, eu acho um desatino a gente ter essa matriz tributária onde a base arrecadatória de muitas das nossas são contribuições incidentes sobre a folha de pagamento, pelo amor de Deus, né? Então, assim, e também sobre alíquotas altas da classe média, onde não se tem um tributo justo nesse sentido, né? Então, para explicar um pouco o que é essa linha do governo, porque eu estudei muito tributação, modelos tributários em virtude do meu mestrado ser nessa linha. Então, por que com algumas coisas eu concordo? Desoneração da folha, meu Deus, concordo totalmente, tem que desonerar a folha de pagamento até por um viés econômico, né? Então, se jogar, a meu ver, não existem verdades puras e absolutas quando se trata de economia, mas a meu ver, se vai jogar uma imensa quantidade de dinheiro no mercado, e isso vai fomentar a nossa economia no mercado local. E por que eu ressalto no mercado local e isso é tão importante? Porque quando se distribui para a classe trabalhadora, eles consomem muito no mercado brasileiro. Eles têm uma tendência menor a ir para o exterior e consumir no exterior. Então, o consumo é o consumo do mercado aqui. Com a pandemia, se tem muito incentivo do consumo regional, dos mercados locais. Então, isso é uma maneira de o dinheiro ficar dentro do país e circulando aqui, gerando tributos. Então, desoneração da folha, sim, eu concordo. Esse é o viés liberal do governo.
né? Tem a Vanessa Canado, que trabalha no Ministério da Economia, ela é uma tributarista muito lúcida, muito inteligente, então, assim, eu já ouvi ela algumas vezes, né, em termos da minha área mesmo, que é tributação, então, eles têm esses modelos. Onde é que está o problema de tudo isso? Por que que não foi apresentado? Porque eles não sabem ainda de onde eles vão tirar dinheiro para compensar deixar essa receita. Daí agora tem o imposto sobre operações financeiras, que estão comparando com o CPMF, né? Isso. Então, que talvez não deixe de ser o CPMF, né? É. Reinventada, né? Daí ainda eu já ouvi lives de pessoas dizendo, as pessoas vão voltar a trabalhar com dinheiro. Talvez, mas assim, sonegação sempre existiu e sempre vai existir. Compete ao governo melhorar suas formas de fiscalização. Aí também já não basta terem passado todo o ônus fiscal de apuração de tributo para o contribuinte, que a 90% dos nossos tributos são tributos sujeitos a lançamento por homologação. O que isso significa? O contribuinte vai lá, declara para o governo, apura, entrega tudo direitinho, emite a guia, paga e o governo tem 5 anos para dizer se está certo ou não. Então, né, o ônus tributário foi todo para o contribuinte já. Né? Não tem como... Só que entrou um recadinho. Então, não tem como a gente fazer de uma forma diferente. Onde também eles estão procurando essa equalização. Eu vou pedir só desculpa que eu acho que eu não estou... Ai, acho que... Oiê, acho que travou, da doutora Nini. Espera só um minutinho, gente. Eu tô... Voltou. Eu tô agora, entrei no 5G, melhorou um pouquinho. Então, assim, dentro desse contexto todo, o que eu acho? Acho que vai demorar um pouquinho para eles proporem, não é nem para ser aprovado, para eles proporem a questão da desoneração sobre a folha. Né? É uma demanda dos empresários, mas não é uma demanda com um impacto social tão grande. Né? Então, essa é a minha opinião. Ela é a 4ª fase, eles ainda estão fazendo entrevista. É muito legal, gente. Quem quiser assistir, é uma live, um webinar, mas está disponível no YouTube. O ministro, não é o Guedes, mas é a Vanessa Canado e mais um secretário de Economia. Eles apresentam as motivações, tá bem bacana. Tá ali cozinhando, eu costumo brincar que assim, vai ali cozinhar uma coisa, vai fazer uma coisa e deixa rolando ali, fica assistindo, é legal. Daí vem a questão da reforma da tributação sobre a renda, eles procuram também critérios de justiça, eles também ainda não têm certeza de como vai ser feito. Mas, assim, tenham uma certeza. Assim, eu não posso dizer absoluta, nem ser mãe de nada, mas, assim, gente, a isenção da distribuição de lucros está com os dias contados, tá? Até a Espanha, que era um país que tinha isso, mudou isso agora. Tem só 3 países no mundo que não tributam distribuição de dividendos, tá? O Brasil é um deles. Então, assim, tá com os dias contados, isso aí vai tributar. Só que eles têm que bolar um modelo onde tribute a distribuição de lucros e não simplesmente aumente a tributação. Tem que, então, desonerar a tributação sobre o faturamento, né? Reduzir. E daí... Então, assim, nessa dos lucros, pessoal, tá na mira da Receita de Fiscalização, tá na mira de todo mundo, tá sendo falado. A própria academia, que a gente chama, né, os advogados que discutem direito tributário, olha, 90% defende a tributação sobre os lucros sob um prisma de justiça, né, de justiça fiscal, de equidade tributária. Então, e isso entra no viés da tributação sobre a renda, porque o que acontece? Às vezes, eu não vou mentir, teve um determinado ano onde a minha alíquota de imposto de renda foi 4%. Entende? Porque eu tive um problema de saúde, daí eu tive realmente muitas despesas médicas e tal. Mas por que eu pude deduzir as minhas despesas médicas? Porque eu tenho condições de pagar médicos caros. Então, e isso tá justo, né? Tô dando. Às vezes a gente, quando fala em ideologia, a gente dá tiro no próprio pé, né? Mas realmente, até que ponto eu tive que fazer 3 operações,
com médicos caros, porque eu estava com medo, e eu pude despender uma quantia considerável nesses médicos, e por isso eu paguei muito pouco imposto de renda. Mas e até que ponto está justo eu pude gastar tudo isso com a minha saúde, e aí outras pessoas pagaram 27,5, e se quisessem gastar tudo isso com a saúde delas, talvez elas não teriam. Então, essa é a justificativa. Eu estou dando a justificativa acadêmica que os livros ensinam de por que não poder deduzir tanto educação e despesa médica, né? Então, existe até entrou-se na justiça uns anos atrás, a OAB entrou para pedir para aumentar as deduções com educação, e eles não ganharam também justamente por isso. Então, qual é a justificativa em termos de economia e coisas de justiça fiscal quando não se permite deduções de imposto de renda? E essa é a proposta do governo. É essa, né? Que se, mas é a minha saúde, mas tu só tá gastando com a tua saúde porque tu ganha bem. Se ganhasse mal, tu ia cair no SUS, que nem toda a população brasileira que não tem direito de deduzir. Então, esse é o viés argumentativo, né? E eu confesso que quando eu comecei o mestrado eu achava injusto, e hoje eu não acho mais, né? Porque realmente, né? Eu não acho justo eu pagar 4% de imposto de renda. E paguei, né? Porque eu também não vou pagar mais, né? Então, assim, diga. Mas assim, de outro lado, alguém pode questionar, assim, e eu sei que os meus clientes iriam questionar. Ué, não era mais fácil eles arrumarem o SUS para que as pessoas tivessem o mesmo tipo de atendimento e ser igual a cobrança da mesma forma? E, então, assim, você percebe que, dependendo do ângulo que você olha, você vai encontrar Claro. dificuldade de entender e de aceitar. E outro ponto também que me preocupa é o seguinte: então, quer dizer, vai aumentar, vai taxar lá os dividendos, mas também agora vai ter essa nova CPMF aí, vamos dizer assim, porque a gente não sabe nem que nome que ela vai ter ainda, né? Se tiver, que eu acho que ela vai ter, o que vai prejudicar também. Então, a gente só vai ter mais ônus. E aí? Por isso que para haver essa aprovação, a meu ver, ela não pode ser isolada. Tem que necessariamente haver também a desoneração da folha. Porque o que acontece? Não se pode simplesmente jogar a conta toda da pandemia, da reforma previdenciária, da coisa toda, no empresariado. E o que acontece? No empresariado não é porque e na classe média, que é quem paga tributos, entende? Então, assim, não se pode simplesmente jogar a conta, porque tem que entender que quem está sustentando o país é o empresariado e a classe trabalhadora. Somos nós todos que pagamos os impostos. Sem impostos não tem base arrecadatória. Sem base arrecadatória não tem governo. Então não adianta agora, não é o momento, a meu ver, de sapatear em cima da classe média e do empresariado. Então eu acho que assim, essa história de fatiar que eles estão fazendo, eu acho que ela vai prejudicar muito, e agora eu vou entrar na parte que prejudica. Se antes de desonerar a folha, eles fizerem assim por pedaços e fizerem primeiro a CBS e primeiro o IPI, o empresariado está bastante prejudicado. E agora eu vou explicar por quê, né? Vamos entrar na CBS, né? Mas só um minutinho, doutora, só Diga, responde uma pergunta aqui que fizeram. Se diga. diminuir os lucros dos investimentos no Brasil, isso não vai causar evasão de capital? Até porque eu sei também que muitas pessoas, muitas empresas saíram do Brasil para produzir lá fora. Exatamente Exatamente. por essas questões. E o que a doutora entende sobre isso? Eu entendo assim, para fazer uma reforma tributária inteligente, né, a gente não vai poder ter aumento de impostos. Então, o que acontece? Vai ter que ser atrelado a se vai tributar os lucros, então reduz as alíquotas de outros impostos incidentes sobre o faturamento. Porque daí até acredito que se chega num critério mais justo. Então, se vai tributar só quem tem lucro. Porque hoje em dia a nossa base tributária é sobre o faturamento. Ou seja, digamos, faturei 100 mil, né? Vou pagar 16,33% se eu sou uma empresa de consultoria, tá? Só que assim, se a minha consultoria eu precifiquei errado e tive que contratar muito mais profissionais do que eu precisava,
e dos meus 100 mil, eu gastei 105 para prestar aquele serviço e tive um prejuízo de 5 naquele projeto que eu fiz, eu ainda vou ter que pagar 16,33 para o governo. Então, assim, daí não, né? Então, se vai tributar os lucros, se nos meus 100 mil eu tiver que tributar 16,33, que é a base que se presume que teve isso aí é com base numa margem de presunção de lucro de 32%. Então, de 100 mil, presume-se que 32 mil eu gastei e o resto eu ganhei, né? E daí eu paguei impostos sobre isso. Sobre tudo, mas né, isso aí são bases presumidas. Isso é um lucro presumido de prestação de serviço de consultoria. Estou dando esse exemplo. Se vai mudar, então tá. Eu faturei 100, lucrei 70, ok, pode incidir sobre os meus lucros de 70, mas não me bota mais os 16,33 sobre tudo. Porque daí vai ter que dizer, porque daí aquele mesmo cara que prestou um serviço de 100 mil e gastou 105, que foi o nosso exemplo anterior, esse cara aí não vai pagar imposto sobre lucro, porque ele não teve o lucro, mas daí ele vai ter que ter uma alíquota menor sobre igual ao outro, né? Daí, ok, vai se tributar quem ganha mais. Dentro desses critérios de justiça fiscal que eles estão querendo aplicar, ok, mas não é simplesmente jogar mais uma, né? Isso aí, porque daí o empresariado que está se esperneando com a água até aqui, louco para não se afogar, a gente anda, eu moro hoje em dia no Rio de Janeiro e até ter a pandemia, eu trabalhava uma semana em Porto Alegre e 3 aqui no Rio. Então, assim, foram duas cidades com um comércio ativo, muitas pequenas empresas que a gente, né, trabalha em bairros muito comerciais, né, então, assim, mora também em lugares que tem muito serviço, então era muito restaurante, muita coisa, que esse pequeno empresário, ele fomenta muito a economia, né, ele é muito empregador, emprega muito mais do que daqui a pouco uma montadora que tem um sistema de robótica, que tem muitas máquinas e tal, o pequeno emprega muita gente e com isso se joga muito dinheiro na economia. Bom, aqui no Rio agora começou a melhorar um pouco, no meio porque abriu a economia de novo. Mas tem muita loja que desativou. Tu vê que ela desativou. Tá com não existe mais, entende? Tá ali com uma placa de aluga-se. Eu tô para te dizer que 20% de onde eu ando, eu moro aqui na zona sul do Rio, moro no Leblon, e meu escritório é aqui no Leblon, então eu caminho muito por aqui. Porque teoricamente é um bairro rico. Então, assim, o pessoal quebrou mesmo, fechou as portas, né? Em Porto Alegre, a minha mãe estava comentando, ela disse, Aline, eu fui dar uma, porque lá tá tudo fechado ainda. Ela disse, eu fui dar uma volta de carro, tá uma tristeza a cidade, tá tudo fechado, mas fechado com aluga-se, entende? Não é daqui a pouco voltaremos, chame no delivery, não, as pessoas estão fechando. Então, pô, nesse contexto agora, não dá para aumentar. Então, eu acho que assim, tem que fazer isso e eu assim, eu confesso que eu tenho uma simpatia pela, pelas decisões, por muitas decisões do Paulo Guedes, né? Eu acho ele um economista muito inteligente, né? Ninguém acerta todas e não existe em economia acertar todas, né? Mas um governo com um viés liberal em termos de tributação, que está com um pouco de preocupação na questão de justiça fiscal, até acho que tem um sentido. Né? Não, economia é muito complicado porque não existem modelos perfeitos, que a gente chama, né? Não existem verdades absolutas. Então, já na questão do imposto sobre do IPI reinventado, imposto sobre o pecado, que eles também querem tributar mais, eu tenho mais ou menos as minhas dúvidas, eu tenho dúvidas sobre a supertaxação em produtos com externalidades negativas, porque até que ponto a gente não tem que olhar para a nossa economia? A gente não tem que olhar, por exemplo, assim, Rio Grande do Sul, a Souza Cruz ali, é uma super empregadora, a região de Santa Cruz do Sul é riquíssima em virtude da indústria do fumo. Então, independente, vai super tributar, quando se chega na Europa, por exemplo, um maço de cigarro é 15 euros, 10 euros, né? É impossível para uma população do tamanho do Brasil pagar esse tipo de... Sabe o que eu acho que vai acontecer? Sinceramente, eu acho que vai aumentar o contrabando. Então, assim, né?
Por quê? Porque a gente tem uma base diferente dos países europeus. Então, tem que ter muito cuidado. O nome disso, em termos de tributação, é transplantes tributários. Tem alguns artigos que falam sobre isso. Então, assim, a gente não pode simplesmente implantar um modelo de um país de terceiro mundo que tem uma outra renda para nós, né? Então, acho que a gente tem que cuidar muito isso, né? Porque até que ponto tu acha que vai aumentar a arrecadação e não vai aumentar a criminalidade? Então, assim, em termos econômicos, quando se trata de supertaxação, é muito tênue esse limite. Existem muitos artigos falando disso, a gente já tem um problema muito grande do contrabando de cigarros e tal. Então, quando se pensa em modelos, apesar de não existirem modelos perfeitos, eu acho que a gente tem que cuidar, porque daqui a pouco, e aumentando isso, quem a gente prejudica? A gente prejudica uma indústria que paga muitos impostos, que é a indústria da bebida alcoólica, é a indústria do cigarro, é a indústria do cosmético, né? Até o alto luxo, ok, entendeu? O alto luxo é muito específico, né? Mas assim, ó, a indústria de cosméticos, a brasileira, se eu não me engano, eu posso estar errada, mas eu participei de um seminário sobre direito e moda, sobre fashion law, eu falei de tributação da indústria da moda. E, consequentemente, eu assisti uma das advogadas que falava sobre a tributação de cosméticos, sobre a indústria de cosméticos, né? E daí ela falou, se eu não me engano, ela disse que a brasileira é a segunda mulher do mundo que mais consome cosméticos, né? Então, Nossa. a gente tem uma população vaidosa que consome muito cosméticos. Tá aí a Natura para mostrar, a nossa indústria de cosméticos nacional é muito forte, né? Então, até que ponto aumentar muito e fazer os chamados impostos sobre o pecado não se vai prejudicar de forma absoluta uma indústria nacional que é fortíssima, que é exportadora, que arrecada. Então, assim, eu sou sempre é muito forte de dizer, mas assim, eu tendo a ter uma tendência contrária a uma supertaxação de qualquer produto que seja. Porque eu acho que a gente tende a ou perder as indústrias, né, para outros países do lado que ofereçam uma carga tributária maior ou menor, e é muito fácil mudar um parque fabril hoje em dia, né? E aí nós vamos ser importadores e a nossa indústria nacional ela já é muito sucateada, né? A gente vive muito da exportação. Aí em São Paulo é melhor um pouco, mas tem em São Paulo um pouco, Santa Catarina um pouco. Se vai para o norte, para o nordeste, a indústria é fraquíssima, né? Então, a Zona Franca de Manaus, ela consegue melhorar um pouco por causa dos incentivos, né? Então, até que acho que tem que ter muito cuidado, né? Não teve a proposta ainda, mas existe essa intenção de ter esses tributos focados em quem tem externalidades negativas. Eu acho que isso vem muito debate e eu acho que entra naquela berlinda do que é um imposto confiscatório e o que não é, né? De caráter confiscatório, a Constituição veda tributos de caráter confiscatório. Então, até que ponto o que é confiscatório e o que não é? Na minha opinião, passou de 50% é confiscatório, entende? Então, até que ponto? E daí se vai. E muito dessa reforma que está sendo apresentada, eles motivam também ela na simplificação. Nós temos a necessidade da simplificação tributária. Se você está simplificando os tributos, cuidado para não ter mais uma chuva de demandas judiciais, né? Mais uma vez, né? Uma chuva de demandas. 80%, eu li uma reportagem do Supremo em números, que 80% das demandas tributárias envolvem PIS e COFINS, se eu não me engano. Tô falando esses números, eu não anotei, mas se eu não me engano é isso. Então, assim, por quê? Porque ele é um tributo super complexo. Ah, isso acredita, mas isso não acredita. Ah, eu posso acreditar toda a minha luz? Não. A luz que for usada na produção acredita. A luz na parte administrativa não acredita. Gente, daí tem sistemas contábeis super complexos. Qualquer empresa... Saiu um estudo de que uma empresa brasileira demora 1.500 horas por ano para conseguir pagar seus impostos. Então, assim, estudos tributários falam, isso é custo morto de tributo, né? Então, são os custos de compliance.
não tá aparecendo para mim em perguntinhas. Eu não sei se o pessoal não Não, tá ó, fazendo. deixa eu já te fazer um comentário aqui, né? Primeiro, aqui o Edmar, ele pergunta se essa reforma ainda não vai ter que ser conversada entre os governos estaduais e municipais. E outra, tem um Deixa eu outro responder uma comentário. por uma, então. Peraí, vamos lá. Tá, Do Edmar. Edmar, assim, governos estaduais e municipais, tá? O nosso modelo constitucional é um modelo que é um modelo federalista. O que significa isso? A gente tem três esferas, que é a União, estados e municípios. Muito das propostas de emenda constitucional que não foram aprovadas são justamente em virtude de se ter uma questão de federalismo. Uma das propostas do IBS, que é dessas propostas de emenda constitucional, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, é justamente ter uma arrecadação total sobre todos os bens e serviços para ir para a União e a União distribuiria. O que acontece? Dentro desse modelo federativo estabelecido na Constituição Federal, ficariam os estados e municípios. Eu achei excelente esse exemplo. Quem disse, até anotei aqui, foi um professor Leonardo Andrade da Costa. Ele falou ontem num webinar da FGV do Rio aqui. Vão ficar estados e municípios com pirizinhos assim, embaixo da União, implorando pela receita. Por quê? Porque eles vão arrecadar e tem que repassar. E daí os estados e municípios ficam reféns do repasse. Então, o que essa proposta do governo federal fez? Ela não se meteu nos tributos estaduais e municipais. Então, tem que ter, para uma reforma ampla, geral e restrita, ouvir os estados e municípios, sim. Mas o que a CBS é espertamente? Ela é uma contribuição. Qual é a diferença entre impostos e contribuição e contribuições em termos de tributação? A contribuição não tem que repartir receita com estado e município, enquanto os impostos sim, por isso eles nomearam contribuição. Isso aí, a contribuição ela é só do governo federal, ela não distribui. Se vai mexer em imposto de renda, quando se trata de repartição constitucional de competências, na Constituição, quando se tem impostos, a arrecadação é dividida, tem um percentualzinho que vai para os municípios, um percentualzinho que vai para os estados. Quando se trata de contribuição, não. Então, nessa reforma aqui que eles estão falando das contribuições aqui com a CBS, que é contribuição sobre bens e serviços, diferente das PECs, que falam sobre imposto sobre bens e serviços. Em termos políticos, foi muito esperto, porque daí eles não se metem na questão do federalismo, não tem as brigas dos estados, então fica mais aprovável, né? Projeto de lei precisa de um quórum legislativo menor. Achei esperto. E agora, esperto sim, para os empresários, meu Deus. Né? Daí a gente vê qual é a outra pergunta, Suelen. A outra é um comentário que fala assim: nosso parceiro em Santa Catarina montou um parque fabril têxtil no Paraguai e já reduziu cerca de 2.800 empregos aqui no Brasil. Entende? É o que a gente estava comentando. E agora tu imagina o seguinte: se é Santa Catarina, não sei qual é a área do Parque Fabril, mas eu imagino que seja a indústria têxtil, né? Que é muito forte em Santa Catarina. E outra, por que ela é muito forte em Santa Catarina? Ela é muito forte em Santa Catarina porque o CMS deles lá é 12. E não é 18, não é 25, entende? Então, por quê? É forte lá porque tem benefício fiscal. E em virtude disso, o interior de Santa Catarina é muito rico. E o que acontece? Usando ainda o exemplo de Santa Catarina, por isso que eu digo, tem que cuidar, desculpa, tem que cuidar muito a questão dos benefícios fiscais. Florianópolis, eu sempre fui muito para Florianópolis, a minha melhor amiga de infância mora em Florianópolis há quase 20, desde, sei lá, uns 15 anos, então sempre fui muito para lá, eu tenho casa ali na Praia do Rosa, que é Santa Catarina também, então eu frequento muito. O que acontece? Florianópolis, há 10 anos atrás, Florianópolis era uma cidade muito pouco desenvolvida. Ou se vivia do turismo, ou se vivia do entretenimento, né? Tinham poucos empregos, né? Pouca indústria. Veio um incentivo da Prefeitura de Florianópolis, objetivando trazer as empresas de tecnologia e startups para lá, com base em benefício fiscal. A primeira aí foi o peixe urbano. O que aconteceu? Floripa está explodindo. Assim, se tu vai no Campeche hoje,
que era uma praia que não tinha quase nada de construção, tem prédios lindíssimos. Com isso, assim, tá todo mundo com mais emprego, a cidade está com mais dinheiro, movimentou a economia absurdamente, movimentou a construção civil. Então, o efeito em cascata, tem diversas empresas que já foram para lá, estão tentando virar um Vale do Silício. Então, olha como eu estou falando ali, entrando na questão do IPI, como isso tem sentido. Então, até que ponto a gente fazer... Porque, mais uma vez eu repito, modelos econômicos não são perfeitos. Não existe uma fórmula mágica, né? Uma coisa que eu ouvi ontem também nesse webinar, eu acho que foi, agora nem sei, mas eu assisti tanta coisa ontem na internet que eu achei muito fácil de explicar. Sabe quando a seleção brasileira é escalada? Quando a seleção brasileira é escalada, cada um tem a sua seleção perfeita, né? Uns dizem que o Neymar tem que jogar no ataque, outros dizem que o Cebolinha vai, que o melhor goleiro é esse. Cada um tem a sua seleção perfeita. E, na verdade, é que não existe a seleção perfeita. Isso acontece também em reforma tributária e modelos econômicos. Mas toda opção implica em uma renúncia. E eu acho que a gente não pode, de forma alguma, ter opções que desincentivem a economia, que desincentivem o emprego, que desincentivem a industrialização. Nós somos hoje um celeiro. Então, assim, o Brasil é um grande exportador de grãos, gente, mas a China está milionária porque ela exporta tecnologia que os outros ensinaram elas a fazer. Então, assim, nós temos que virar essa chave. Por quê? Porque só com grãos não se agrega um valor de uma maneira a ponto de aumentar a base arrecadatória. Então, acho que tem que cuidar muito, cuidado nessa reforma tributária, porque a gente não pode perder indústrias para o Paraguai. A gente não pode perder indústrias para a Argentina. Eu que sou gaúcha, morei a minha vida inteira ali em Porto Alegre, estou só há 4 anos aqui no Rio. Para a gente ia fazer compras no Chuí. É. Por quê? Porque é normal, porque era barato, era mais barato eu comprar um batom na Lancôme no Chuí do que ir no shopping. E ainda comprava umas cucas na casa das cucas, dava um passeio e tal. Então, gente, quando se vive perto de fronteira, o sul, se isso entrar, o sul vai ser aniquilado. Porque assim, para quem é gaúcho e mora ali, eu sei que para quem é mais do centro do país não é tão normal. A gente tira férias no Uruguai, entende? A gente vai de carro, é a mesma distância de carro. Só que no Uruguai, olha como impacta a tributação até nas férias. Só que no Uruguai, se eu for passar um feriado no Uruguai, eu gasto a mesma coisa de gasolina do que para Santa Catarina, estando em Porto Alegre ou no Uruguai. Só que se eu for para o Uruguai, eu passo no Chuí no caminho e compro Nortenha litrão livre de impostos, compro vinho barato, compro um monte de coisa, vou comer e beber bem mais barato no meu feriado. E na volta ainda traz Ramon e queijo baratinho, maravilhoso, uma qualidade absoluta. Então, assim, tem que cuidar. Quando se tem, as empresas não são tão estáticas, né? A gente não é um país... Porque se os nossos vizinhos não tivessem recursos naturais, ok, mas eles têm. Então tem que cuidar, eles têm capital humano, têm recursos naturais. O que eu acho que nos salva é o fato de a Argentina estar insistindo em ter sempre um governo de esquerda. Daí as empresas não querem ir para lá. Porque se a Argentina começa a dar mais incentivo para empresariado e entrar numa política mais agressiva de incentivos fiscais e coisa desse gênero, então assim, a questão da tributação eu entendo, a gente tem que sempre cuidar. Não tem que ter erosão da base arrecadatória, mas também não pode perder as empresas. Então, esse ajuste tem que ser muito cuidadoso, tem que ser muito tênue. Então, tem mais alguma pergunta? Eu posso falar da CBS aqui? É que para mim as perguntas não estão aparecendo. Tem um monte de gente aqui agradecendo, elogiando, mas pergunta não tem mais por enquanto. Vamos ver. Então, quem quiser fazer, aproveita, gente. Que a gente... até os últimos 10 minutinhos, senão vai ficar gravada, né? Tem que derrubar, senão a gente... Então, assim, gente, o que é importante sobre a CBS, que, assim, se ela vai ser aprovada ou não, não sei, isso é um jogo político, né? Então, a gente não tem como saber, mas eu também acho que o governo não apresentaria se não tivesse chance de aprovação, né? Eles devem ter conversado com algumas coisas, se vê que está mais aliado com o Centrão, não sei como é que anda, eu confesso que em termos de política, assim, eu não sei exatamente
se o governo federal tem a maioria do Congresso ou não hoje em dia. Não sei mesmo. Se alguém aí souber, entende um pouco mais de como é que está hoje em dia, me ajuda aqui, porque essa aí eu não sei. Mas assim, se tem força política para aprovar um projeto de lei, agora, por exemplo, isso entra em vigor em 6 meses. Gente, 6 meses é muito rápido. Então, assim, o que os empresários têm que cuidar? Gente, não vai desonerar a folha dentro desses 6 meses. Então, corre para ajustar preço. Não tem o que fazer. Porque muitas vezes o empresário de agora, por exemplo, a indústria têxtil, agora ele está dando os preços da coleção de inverno do ano que vem. E se vier em 6 meses, isso vai patrolar no faturamento de todo mundo. Então, o que tem que cuidar? O que é a CBS? Ele é 12% sobre a receita bruta. O que tem de diferente do PIS e da COFINS? A CBS não incide sobre receitas financeiras, tá? É só sobre a receita operacional. E é sobre a receita, ou seja, eles dizem que ele é um tributo não cumulativo por essência. Quando se tem no exterior a não cumulatividade financeira, é diferente da nossa não cumulatividade, que tem coisa que deduz, tem coisa que não deduz, e dá essa bagunça, essa chuva, o que é insumo, o que não é, um horror, um caos para todo mundo. Então, assim, o que é a CBS? A CBS é não cumulativa e tudo deduz, é não cumulativo financeiro, gastou, deduz. A grosso modo, né, gente? Mas assim, é um resumo, porque agora nós temos 5 minutos para falar disso. Então, ela é sobre o que sobra, né? Tira da base de cálculo dela os outros tributos e tal, né? Acho que muito motivado pelas decisões já do Supremo de excluir ICMS, ISS, tudo da base de cálculo do PIS e da COFINS, né? Então, ele é um tributo que é só sobre o ganho, só que é o seguinte, em determinadas atividades que não tem tanta despesa, como no caso prestação de serviço, o exemplo da consultoria que eu dei, aumentou-se em 9,5% a tributação. Então, gente, se você é uma consultoria, um escritório de advocacia, dentista, médico, e tudo isso, você vai ter um aumento tributário de quase 10%. Porque o que acontece? O grande valor agregado está no conhecimento intelectual. Então, se tem, em termos de imposto de renda, quando se está falando do profissional liberado, do serviço de profissão legalmente habilitada, que são os exemplos que eu falei, se tem a presunção de 32% e aplicam os impostos aí. E aí, o PIS e a COFINS eram de 3,65%. E vai passar para 12%. Então, assim, é muita diferença, gente, né? Então, tem um aumento tributário muito grande. E por que eu sou contra nesse caso, né? Eu acho que tinha que ter esse ajuste ou alguma compensação, ou pelo menos uma regra de transição um pouquinho maior. Porque o que acontece? Quem é que emprega mesmo? E aí volta para aquele papo do início da nossa live, né? Quem é o grande empregador do Brasil? O grande empregador do Brasil não são as montadoras, né? São os prestadores de serviço, o mercadinho, o pequeno comércio. Então, puxa, né? Eu acho que, assim, nesse momento que justamente a classe média está tão prejudicada, né? Eu acho que, assim, esse não era o momento do aumento de impostos, pelo menos não para esses, sabe? Então, assim, que fizesse mais de uma alíquota, eu sei que eles tendem a simplificar. E por que eu estou falando isso? Em virtude disso, eu acho que vai ser mais difícil aprovar. Porque, assim, muita gente é prestadora de serviço. E aí vai dos lobbies, né? Então, pô, pelo amor de Deus, né? Mas, assim, é porque é um grande empregador. É um momento de pandemia. Tá todo mundo de home office. O pessoal que presta serviço. Nós ali do escritório, nós estamos em home office desde o início de março. Só a nossa secretária que fica na sede, fica uma secretária na sede de Porto Alegre, uma secretária na sede do Rio. A gente faz as tripas do coração para não diminuir 25%, não demitir, não fazer nada desse gênero. Tá todos os empresários assim, né? Tá todo mundo aprendendo a migrar para o online, né? Que tá muita gente vindo aqui, é uma experiência nova, a gente tá com coisas novas, então
puxa vida, sabe? O empresário que é grande empregador, agora tributar ele a mais, né? Ninguém estava esperando que viesse uma CBS agora. Foi uma surpresa para todo mundo. Só que é o seguinte, cuidado. Quem tem consultoria, comece a analisar o que é os seus créditos de fato. Esse é o momento de se ver qual que é o impacto de fato na sua produção, porque pode ser que passe. E se passar, você não pode, como empresário, deixar a coisa vir e depois reclamar. Não, tem que estar preparado antes. Existe um fluxo financeiro. Contrate um tributarista, a doutora Aline Krieger, Krieger Tarragó, a doutora Suelen Colombo, né? Contrate um advogado. Agora é o momento de fazer uma análise de risco, que ficar acompanhando, ver qual é o impacto na produção. Cuidem com propostas para daqui a 6 meses. Né? Já existe essa proposta na precificação. Isso vai ter que ser incluído na precificação, porque senão pode impactar sobremaneira numa determinada produção. E daí a indústria nacional não tem fôlego para ter 6 meses de prejuízo. Então, não, aí ela assim, que acabou de sobreviver à pandemia, conseguiu falar, ufa, consegui sobreviver à pandemia, daqui 6 meses ela quebra. exatamente. Não adianta. Então, eu acho que, bom, doutora Suelen, né? Senão o Instagram vai nos derrubar. Vai Mas derrubar assim, daqui a pouco. então, essas são. Isso aí dá tema para muita live. A gente pode, se o pessoal tiver interesse, a gente pode um outro dia conversar de novo. Né? Quem tiver interesse, mande inbox. Se tu me autorizar, eu vou botar no meu YouTube, pode ser? Pode. Eu consigo salvar quando tu colocares. E eu, assim, foi um grande prazer falar com a doutora, né? Admiro muito seu trabalho, agradeço muito, imensamente pelo convite, agradeço quem está assistindo. Eu espero que a gente possa ter ajudado um pouquinho o empresariado que está tão prejudicado nesse momento, né? Então, eu acho que essas são as minhas impressões iniciais. À medida que a coisa vai evoluindo, elas mudam, às vezes sim, às vezes não. Vamos ver o que o governo propõe, né? E a gente vai ter muito o que conversar aí no decorrer, né? Porque conforme as mudanças forem realmente acontecendo, a gente pode voltar a falar. Tem muita gente agradecendo, já pedindo outra live. Falaram que foi uma aula que a doutora deu aqui pra gente. Ai, que legal. E eu Pessoal, que sigam o Tributário Atual no YouTube também, que lá tem umas sigam. aulinhas. Não, gente, sigam ela sim, porque é excelente, é um conteúdo assim muito bom e vai deixar todo mundo atualizado. Porque é o que eu falei, eu trabalho aqui também no Brás, no centrão de São Paulo, onde tudo acontece, muita gente fechou. E quem tá aberto, cuida para que não venha fechar daqui 6 meses. Exatamente. Né? Então, para isso, é por isso que nós estamos aqui produzindo conteúdo para ajudar vocês. Então, se quiserem mandar sugestão, enfim, dúvidas, pode colocar tanto no meu como da doutora. Eu agradeço demais, eu aprendi muito hoje também. E a gente já pode depois programar a próxima, tá bom? Combinado. Grande beijo, muito obrigada. Bom trabalho para todo mundo. Tchau, gente. Tchau. Tchau.